Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? É viver da palavra de Deus, ser abençoado com toda a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus. Tivemos um culto abençoado ontem na Quinta da Fé, falando sobre o Espírito da Fé. E vai lá no nosso canal, dê uma observada, dê um like, né? Dê um joinha, se inscreva. Peça para amigo escrever, nós precisamos ter 1000 inscrições para chegar numa boa condição, para que o YouTube valorize as nossas pregações. Sei que você nos ajuda e é capaz de fazer isso, porque você é uma bênção e você ama o reino de Deus, amém? E eu quero falar hoje a respeito de Gálatas capítulo 3, o verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O texto diz: Cristo nos resgatou. Se perguntar a qualquer um, né, mesmo a qualquer cristão cheio do Espírito Santo, Cristo nos resgatou do quê? Geralmente ninguém sabe responder. Do pecado, isso é parcialmente verdade, mas a história completa não é essa. O restante do versículo 13 deixa claro que foi que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3:13. A expressão a lei, como usada no Novo Testamento, se refere aos 10 mandamentos, aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, ou todo o Antigo Testamento. No livro de Deuteronômio, que é a parte do Pentateuco, Moisés apresentou as bênçãos e a maldição da lei. Aleluia. Na primeira parte de Deuteronômio 28, Deus fala a Israel sobre as bênçãos da lei, que os alcançarão se eles obedecerem os seus mandamentos. Versículo do 1 ao 14. Então, ao chegar no versículo 15, Deus diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldição ou punição por não cumprir os mandamentos divinos são 3 aspectos: pobreza, doença e a segunda morte. Aleluia. Vamos falar aqui da maldição da pobreza. Deuteronômio 28, o verso 16, 19, 38 e 40. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo. Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito é o teu fruto e o ventre da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveira, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Aleluia, que coisa terrível, não é verdade? Aleluia. Então a pobreza é uma maldição, não uma bênção. É possível ver de imediato que esses versículos estão falando sobre pobreza e escassez. Deus disse que a pobreza e a escassez são maldições que viriam sobre o povo de Deus por não terem obedecido os seus mandamentos e estatutos. Deuteronômio, capítulo 28, o verso 15. A maldição da pobreza deveria vir sobre todos nós, tanto gentios como judeus, pois todos pecamos e carecemos da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, o verso 23. Mas Gálatas 3:13 diz que estamos livres da maldição da lei. Isso inclui a maldição da pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, nos diz: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Algumas pessoas querem fazer uma interpretação apenas espiritual desse versículo. Dizem que ele fala sobre Jesus se tornando espiritualmente pobre para que possamos ser espiritualmente ricos.
Mas há mais do que isso nesse versículo. Embora sempre tivesse suas necessidades supridas, se Jesus fosse pobre de alguma forma, foi somente do ponto de vista material, pois por nunca ter juntado para si riqueza e tesouros terrenos. Por exemplo, Jesus nem mesmo teve sua própria casa. Ele disse sobre si próprio: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Aleluia. Mas Jesus certamente não era espiritualmente pobre. Alguém que fosse espiritualmente pobre não poderia operar milagres, ressuscitar os mortos, transformar água em vinho, alimentar 5.000 com o almoço de um menino ou curar doentes. Geralmente, o pensamento das pessoas não está de acordo com a Bíblia e é isso que as derrota. Eles usam alguns textos isolados para formar uma doutrina errônea que está em desacordo com o contexto geral da palavra. Por exemplo, algumas pessoas formaram uma doutrina baseada em Lucas 18, 22, onde Jesus diz para o jovem rico: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essas pessoas tentam usar esse versículo para provar que toda pessoa rica, que é nascida de novo, precisa vender todas as suas propriedades e dar aos pobres. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus não tem interesse em tirar nada de ninguém. Deus, ele acrescenta. Ele pega aquilo que nós temos e ele multiplica, porque ele pode fazer abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós já fomos redimidos da miséria, da pobreza. Nós não estamos mais em situação de estar sendo alcançado por miséria, pobreza e doença. Nós já fomos redimidos. O sangue de Jesus nos lavou. O Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor se fez pobre, se fez miserável, para que eu e você fôssemos ricos espiritualmente, na alma e no corpo, e materialmente. Então, hoje, eu e você, nós temos à nossa disposição toda sorte de bênção. Jesus disse que se eu disser e crer no meu coração, assim será comigo. Então eu preciso entender que nós temos que viver uma vida de leveza, livre. Aleluia. Lucas 6,38 diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus falou a verdade ao fazer essa promessa. Ele estava falando a verdade, ele não estaria mentindo. Note que Jesus disse: generosamente vos darão. Sem dúvida, Deus sempre é aquele que motiva as pessoas a dar conforme acreditamos e obedecemos a sua palavra. No entanto, Deus não vai fazer cair dinheiro do céu para suprir nossas necessidades. O dinheiro virá da própria terra, as riquezas já estão aqui. A bênção, ela já está aqui. Então, a bênção do Senhor está aqui para nos abençoar. E o desejo de Deus é que nós enriquecemos, porque Deus tem prazer na nossa prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você viver curado e sarado, abençoado, de bem com a vida, tranquilo, em paz, alegre, feliz, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a palavra, em comunhão com o Espírito, em comunhão com os irmãos. Então nós temos que entender que nós já fomos redimidos da maldição da lei. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você agora somos abençoados, cheio da glória, cheio do favor de Deus. Meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo te enganar. Pisa na cabeça dele. Você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Deus tem prazer na sua e na minha prosperidade, porque nós já fomos redimidos da maldição da lei. Contra nós não vale encantamento, não vale mais nenhum tipo de maldição, porque nós estamos em Cristo, somos livres, estamos prontos, aptos para receber tudo aquilo que Deus proveu para nós, as riquezas desta terra, em nome de Jesus. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama e declara você abençoado, prosperando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.